A cada 2 anos, senhor presidente, a população brasileira é chamada às urnas para exercer o direito do voto. Com exceção dos eleitores do Distrito Federal, onde não ocorrem eleições municipais, nesse exato momento, 26 unidades da Federação estão envolvidas em campanhas eleitorais. Sendo assim, entendendo que no exercício da democracia as eleições correspondem a uma parte fundamental do processo, pretendo vir a esta tribuna com a maior frequência possível ao longo deste período para debater, ponderar e refletir sobre este assunto. Hoje, particularmente, não poderia deixar de abordar o julgamento do Mensalão, iniciado depois de 5 anos nesta data, inclusive nesta tarde. Afinal, independentemente de concordar com a tese da defesa dos acusados de que se tratou apenas de caixa 2 de campanha, é evidente que há, nesse caso, ligações fortes com o processo eleitoral. Caixa 2 ou não, o fato concreto é que recursos foram arrecadados e distribuídos sob o manto do financiamento ou da quitação de dívidas de campanhas eleitorais. De todas as formas, senhoras e senhores, na minha avaliação, mais uma vez, os fatos demonstram a necessidade imperiosa de reformulação integral, senhor presidente, do nosso sistema de financiamento público, do nosso financiamento de campanha. Digo mais uma vez, pois quando da instalação da CPMI, do Cachoeira, diante das relações indevidas de alguns políticos com o esquema criminoso daquela quadrilha, que em grande parte envolveu justamente o financiamento de campanhas políticas através de empresas fantasmas, vinha a esta tribuna defender o financiamento exclusivamente público de campanha. No episódio do Mensalão, novamente ficaram evidentes as relações espúrias mantidas entre o poder público e a iniciativa privada envoltas no véu das operações financeiras relacionadas às campanhas eleitorais. Como disse há alguns meses, mesmo nos casos em que as doações de campanha são oficiais, é inevitável questionar o compromisso assumido pelo eventual candidato eleito com seus financiadores ou com os financiadores da sua campanha. E o que dizer, então, das doações ilegais? Chega até a parecer legítimo supor que o mandatário tenha responsabilidades superiores com seus doadores de campanha do que aquelas que tem com o conjunto da sociedade. Trata-se de uma distorção absoluta da finalidade precípua de um gestor público ou de um membro do Poder Legislativo, qual seja, trabalhar pelo bem comum, respondendo apenas à sua consciência, sem qualquer constrangimento às suas ações e decisões. Em contrapartida, ao imaginarmos o financiamento exclusivamente público de campanha, todos os candidatos seriam, desde o início do processo eleitoral, devedores exclusivos do povo brasileiro. As pressões e a defesa dos interesses seriam legítimos e equilibrados, podendo ser originados de qualquer segmento da sociedade, até porque todo e qualquer contribuinte ou consumidor seria credor de todas as campanhas vitoriosas do país. Não haveria, senhor presidente, portanto, nenhum constrangimento para que os detentores de mandato, em todas as esferas do poder, pudessem exercer na plenitude suas responsabilidades. Por vezes,
algumas vozes contrárias à tese manifestam suas preocupações em relação ao financiamento público, alegando que ainda assim haveria o Caixa 2 de campanha. E teríamos recursos do erário sendo destinados a uma finalidade menos importante diante das outras demandas sociais. Assim, haveriam recursos públicos e privados no processo, ou seja, em campanhas eleitorais. Respondendo a estas afirmações, inicialmente cumpre ressaltar que o Caixa 2 de campanha já é ilegal e deve continuar sendo combatido de qualquer forma. Além disso, no que se refere às demais prioridades de investimentos do Estado, chego a afirmar que esta seria a mais barata e eficiente aplicação dos recursos públicos, com retorno extraordinário no maior comprometimento que teriam os dos políticos eleitos com esses temas. Repito, a dívida dos eleitos será com o povo e suas principais demandas. E ainda, senhoras e senhores senadores, com o financiamento público de campanha, todos os eleitores saberiam, desde o início do período eleitoral, o montante exato do recurso disponível para cada candidato e certamente facilitaria a fiscalização dos gastos de campanhas. Desta forma, ao contrário do que dizem os críticos, penso que, ao tornar exclusivamente público o financiamento eleitoral, fica ainda mais robusto os mecanismos de combate ao Caixa 2, que, repito, já se trata de uma prática fora da lei. Outros dizem que os recursos previstos nos projetos que dispõem sobre o financiamento público de campanha, que em geral determina R$ 7,00 por eleitor, seriam suficientes para a realização das campanhas. E, nesse caso, me parece, senhor presidente, que o adequado seria repassar o formato atual das campanhas, que se tornaram extraordinariamente caras, peças publicitárias, com o volume absurdo de recursos destinado e, em muitos casos, a transformação de um candidato numa verdadeira mercadoria, que é vendida pelo rádio e pela televisão durante o processo eleitoral. Com campanhas enxutas, senhor presidente, certamente restaria aos candidatos apresentar de forma clara e transparente as suas ideias, propostas e posicionamentos sobre os mais diversos assuntos. Penso que com isso teríamos ainda um aprimoramento na qualidade do nosso processo eleitoral e no que se refere à sua principal finalidade, qual seja, eleger os mais capazes para o desempenho do mandato e não o político que possui o melhor marqueteiro de campanha. Infelizmente, caros telespectadores, ainda há muita resistência a sequer discutir a matéria por parte considerável do nosso parlamento. E sendo assim, considerando que as dificuldades para tratar diretamente do assunto existem, porém, entretanto, que é praticamente insustentável mantermos o atual modelo eleitoral, me parece razoável adotar como uma meta ideal o financiamento exclusivamente público no médio prazo e definir um modelo de transição com maior brevidade possível. Cito, por exemplo, o projeto de lei do Senado, número 140, de 2012, de autoria do eminente senador Cristóvão Buarque, que altera a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, para criar o Fundo Republicano de Campanha e dispor sobre as doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas para as campanhas eleitorais, que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos. Tenho a honra, senhor presidente, e a missão de relatar a matéria e pretendo, em conjunto com o autor do projeto, construir a partir da ideia original
original um instrumento normativo capaz de apresentar-se como uma efetiva opção de transição do atual modelo eleitoral para um objetivo final de instruir o financiamento exclusivamente público de campanha. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no momento em que o Congresso Nacional faz uma CPI, a do Cachoeira, e que o Supremo Tribunal Federal começa a votar o mensalão, penso que é fundamental, além da exemplar punição de todos os culpados, que buscamos o aprimoramento do nosso instrumento legal, sobretudo naquelas situações delituosas já constatadas em cada um desses casos. Tenho a convicção que o atual sistema de financiamento de campanhas eleitorais é um desses dispositivos que, em ambos os casos, tanto na CPI quanto no mensalão, expôs grande vulnerabilidade e merece, portanto, o aprimoramento necessário. Se não é possível passarmos imediatamente para um modelo de financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais, que busquemos, então, uma sistemática de transição para atingirmos com a maior brevidade possível este objetivo. Mas, independentemente de qualquer outra questão, é absolutamente fundamental que, depois de tantos escândalos envolvendo o assunto, pelo menos iniciemos o debate acerca da matéria no âmbito do Poder Legislativo Federal. Encerro, senhor presidente, salientando que voltarei na próxima semana a tratar do tema das eleições e democracia nesta tribuna, insistindo junto a todos os eleitores brasileiros que irão às urnas no dia 7 de outubro, que eu faço com a maior consciência possível, que conheçam, reflitam e cobrem dos seus candidatos para que o melhor exercício da sua principal ferramenta, o regime democrático, que é o voto. Digo, senhor presidente, que este é um momento que o Brasil passa, aonde os brasileiros, cidadãos, vão às urnas para escolher os seus representantes no Poder Executivo Municipal e no Poder Legislativo Municipal. E digo com toda a tranquilidade, o cidadão brasileiro vai estar outorgando, dando uma procuração, uma autorização para uma única pessoa administrar, governar, gastar o dinheiro que é seu, no seu município, pelos próximos 4 anos. Olha a importância e o tamanho disso. Eu digo a você, cidadão que está nos ouvindo neste momento, reflita sobre os candidatos que estão aí na sua cidade pedindo votos, sobre o seu histórico, sobre o seu passado, o seu presente, sobre as suas propostas, sobre aquilo que ele fez, aquilo que ele faz e aquilo que ele está propondo fazer. Escolha aquele que vai saber administrar e gastar o dinheiro que é seu nas questões de interesses gerais e pessoais suas, como saúde, educação, como infraestrutura urbana, rural. Pense bem, as eleições se aproximam, a data da eleição, e o seu voto é que vai